Fala turma, vamos para mais um react? Então, se você gosta desse conteúdo, vamos nessa! Qual a diferença entre a Bíblia evangélica e a Bíblia católica? E é interessante, Lemartino, que esses dias um rapaz chegou para mim e ele me disse: ah, pastor, mas a Bíblia foi escrita por homens. Eu virei para ele e falei assim: não, graças a Deus, que bom, cara. Que bom que foi escrita por homens. Isso mostra que Deus confiou em nós, somos tão falhos, né? Mas Deus inspirou homens. Não foram homens qualquer, eram homens separados por Deus, homens que tiveram uma vida dedicada, uma vida piedosa, né? E esses homens tiveram a unção específica para escrever, né, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. E eu quero ler uma passagem que comprova isso, né, de que a Bíblia ela foi escrita por homens, porque Deus conta com o ser humano, né, para fazer a obra aqui na terra, mas tem a inspiração divina. Olha o que está escrito em 2 Pedro capítulo 1. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então é isso, né? A Bíblia foi escrita por homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E não nada veio da cabeça, da mente humana, mas foi algo de Deus mesmo, né? Então a Bíblia, irmãos, ela não contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. Tanto é que a minha vida foi transformada, do Lamartine, e de milhões e milhões de pessoas ao longo da história. Então agora nós vamos analisar nessa questão. Eu sou evangélico, eu posso ler uma Bíblia católica, né? E o católico, ele pode ler uma Bíblia evangélica? Qual que é a diferença das duas Bíblias? Juninho, e para todo mundo que nos vê, a Bíblia evangélica e a Bíblia católica, tirando os livros apócrifos, é a mesma Bíblia. Exatamente igual. Você tem versões diferentes, com palavras um pouco diferentes, mas é a mesma Bíblia. Não tem diferença. Então você pode sim ler a Bíblia católica ou ler na Bíblia evangélica. Agora, é importante mencionar que os livros apócrifos, esses não contêm na Bíblia evangélica. Agora, por que não contém? E são quantos livros? São 6 livros apócrifos. Certo. Agora, por quê? Eles são chamados também de deuterocanônicos, né? Deutero é segundo, né? Segundo cânon. Bom, eu quero começar dizendo que esses livros não tiveram sempre na Bíblia católica. Eles só foram oficialmente colocados na Bíblia católica em 1546 no Concílio de Trento. Então, se nós considerarmos que a igreja cristã nasceu no primeiro século, nós estamos falando de 1500 anos sem esses livros aparecerem. Então foi uma decisão papal muitos anos depois. Segundo, a Bíblia evangélica, especialmente o Velho Testamento, ela segue aquilo que o povo hebreu reconheceu. Então, na Bíblia hebraica não existem os livros apócrifos, eles são rejeitados. E a prova disso é que não são considerados inspirados por Deus. Não são considerados inspirados por Deus. Eu entendo, e até os judeus entendem, que eles têm valor histórico. Por exemplo, os 2 livros de Macabeus, eles contam a guerra dos Macabeus contra o Antíoco Epifânio, que era um grego que entrou em Jerusalém, dominou Jerusalém, entrou no Santos dos Santos, no templo, e sacrificou um porco, que é um animal imundo, né? E botou uma estátua de Zeus lá dentro. Isso precipitou uma revolta tremenda e ele acabou sendo derrotado. Daí vem a história, a tradição da própria Hanukkah, né? Da celebração da festa das luzes, que os judeus celebram e tal. Se não tivesse esses 2 livros, a gente não saberia o que aconteceu, porque esses 2 livros contam essa história. Mas nem os judeus consideram esses 2 livros inspirados. Quando foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto, que são do 2º século a.C., não dão importância alguma, não tem nenhum. Os essênios não copiavam esses livros. Então eles não eram reconhecidos. Não faz parte da Bíblia hebraica e por isso que nós evangélicos também não reconhecemos. Além disso, tem outros aspectos também. Você
saiba, por exemplo, que tem alguns falsos ensinos claramente contrários à Bíblia. Por exemplo, você tem uso de magia nos livros apócrifos, lá em Tobias, por exemplo. Você tem perdão dos pecados quando você dá esmola. E a Bíblia não diz que isso acontece, né? Também no livro de Tobias, você tem oferta para pagar os pecados dos mortos, as chamadas indulgências, né? Que Lutero se levantou contra. Tudo isso aconteceu por conta de práticas católicas advindas desses livros apócrifos. Então, nós não reconhecemos. Agora, o restante da Bíblia católica é exatamente igual a nós, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. Então, os livros apócrifos, eles têm contradições com todo o restante da Bíblia, né? Com certeza. E tem coisas que a Bíblia condena. Feitiçaria, por exemplo, é uma coisa absurda. Mas havia feitiçaria no meio da tradição do povo hebraico, o povo judeu, e os livros recomendam. Tobias tem recomendações disso, entendeu? Entendi. Eu lembro que uma vez um professor meu de história, ele falou duas coisas para mim. Ele falou, olha, você que é evangélico, né? Deixa eu te falar duas coisas que eu não consigo entender. A primeira é que o povo de Israel é inexplicável, porque já teve tantas guerras, né? Um povo tão pequeno e até hoje sobreviveu, né? Diante do improvável, aquele povo ressurgia e até hoje é um povo muito forte, né? E ele falou outra coisa que eu não consigo entender, como é que a Bíblia se completa. Eu achei interessante porque ele não é cristão. Ele falou, olha, eu já estudei bastante a Bíblia para questão de estudo, e eu vi que profecias que foram feitas, né, há milhares de anos, batiam com as profecias, né, do tempo presente. Então, realmente não tem explicação. A Bíblia é inspirada por Deus mesmo, né? Não, se você pensar que você tem um período de mais de 1.600 anos entre todos os autores que escreveram, se você pensar que você tem homens, você tem mulheres, você tem reis, você tem fazendeiros, você tem pessoas simples, você tem profetas, você tem músicos, você tem todo tipo de gente escrevendo e não tem uma contradição. Ou quando tem contradição, é porque a pessoa está olhando só o contexto, né? Que é o que ela não viu, está na superfície. Quando você aprofunda, você descobre que não existe contradição. Na verdade, às vezes complementa uma coisa a outra. Às vezes você vê dois autores vendo o mesmo episódio, um olhando de cá, outro de cá. Um ressaltou um aspecto, outro ressaltou outro aspecto. Aí você fala, pô, mas o que aconteceu de fato? Não, aconteceram as duas coisas. Só que um resolveu dar uma ênfase num aspecto e o outro a outra. Agora, a Bíblia, o Juninho, é extraordinária. Eu estava comentando aqui com o Juninho antes que... Porque ele falou para mim que parece que tem muita gente que pergunta sobre como é que a Bíblia cita os apócrifos, no livro de Judas, por exemplo, né? Eu estou lendo aqui, ó, Judas capítulo 1, só tem um capítulo, né? O versículo 14, ela fala a respeito de Enoque, que ele, na verdade, ele cita uma profecia. Essa profecia está dentro de um dos livros apócrifos. Isso. E o que você explica? Como você explica isso? A Bíblia está citando uma passagem que está no livro apócrifo. É simples. O livro de Enoque, ele profetiza a vinda de Jesus. Ele fala, eu vejo o Senhor vindo com as miríades dos seus santos. Ele está falando da segunda vinda de Jesus. Então, por que o apóstolo Judas, e é bom deixar claro que não é o Judas Iscariotes, tá? Esse é o apóstolo. Por que ele citou Enoque? Porque Enoque falou de uma coisa verdadeira. Então, o fato de um livro ser apócrifo não quer dizer que tudo que ele escreveu está errado. Como eu falei para você, o livro de Macabeus, ele conta uma história de uma guerra dos judeus que, se não tivesse lá, a gente não saberia. Então, de fato, Enoque citou uma coisa verdadeira que vai acontecer, e Judas não teve problema nenhum de citar Enoque, até porque muita gente na época conhecia o livro de Enoque. Então, como você citar, por exemplo, um autor de um livro bacana que você leu e você coloca ele na sua mensagem. Agora, aquele livro não é inspirado, aquele livro
O Ele camarada fez uma falou uma coisa citação. bacana, mas foi uma citação. Entendi. Assim como eu já vi em alguns momentos o Paulo citando algum provérbio, né? Que às vezes nem estava na Bíblia. Muito bom, é isso aí. Muitos provérbios para acrescentar a mensagem, mas não quer dizer que aquela mensagem, né? Porque era inspirado por Deus é uma coisa muito clara. No grego, theos, pneustos, é soprado. O Espírito Santo soprou. Soprou no ouvido dos apóstolos. Eles Olha escreveram. isso. E dos profetas e tal. Agora, é o que se falou. Paulo citou um provérbio popular Da época. que tem a verdade. que- Não é? Não tem nada demais você citar uma pessoa que falou a verdade. Seria a mesma coisa de eu citar hoje há males que vem para o bem. Não está na Bíblia, mas é uma verdade. Mas é total verdade, porque todas as coisas cooperam para o bem do que a Deus. Ou seja, o amales que vem para o bem é até um ditado que acaba sendo resultado da influência da Bíblia na cultura. Olha isso. Não é bacana? Bacana. Então não tem problema de citar os apócrifos, mas eles não são inspirados. Os judeus não reconheceram, os católicos não conheceram. A história tem um monte de padres, de pessoas que rejeitaram esses livros. E eles foram decididos, né, no Concílio de Trento para serem colocados na Bíblia, mas com muita polêmica. Muita gente não aceitou, inclusive naquela época. Então, a nossa Bíblia, a Bíblia evangélica, ela é o Velho Testamento hebraico e mais os livros do Novo Testamento. Agora, sabe, Juninho, uma coisa que a gente estava comentando também é sobre As traduções, né? as traduções. Quais são as perguntas que a tua turma Assim, tem falado? Tipo assim, como que a Bíblia não foi adulterada, né? Porque a gente sabe que o ser humano é mau, o ser humano tem os seus próprios interesses, egoístas, né? Tem até aquele livro de Eli, eu acho muito interessante naquele livro, que é exatamente isso. Aqueles homens queriam a Bíblia, né? Porque sabiam que a Bíblia tem o poder de influenciar, mudar vidas, e eles queriam, lógico, usar de maneira errada, né? Então, como que ao longo desses milhares e milhares de anos aí, em que, né, tem os manuscritos, né, do Antigo Testamento, do Novo, como que não teve nenhuma alteração, né? Explica para mim como que as pessoas traduziam de língua, mudando, né, de língua, deixando no papel. Bom, primeiro eu quero falar sobre as cópias, né? Porque quando Isaías escreveu, ou quando Jeremias, né, Baruque escreveu para Jeremias, como é que a gente tem certeza que o que ele escreveu lá, o primeiro livro que ele publicou, é o mesmo que está na nossa Bíblia? Bom, a tradição hebraica era uma tradição muito séria na questão da cópia. Um escriba, para ele chegar a ser um copista, ele tinha que ter mais de 20 anos de experiência. E havia técnicas tão perfeitas para proteger o erro, que eu vou citar algumas coisas aqui, que garantiram que a Bíblia que a gente lê é a mesma que eles escreveram. Por exemplo, um escriba, quando ele escrevia uma linha, ele numerava cada uma das letras. E no final daquela linha, ele botava no final, na coluna ao lado, um número de letras. Então não bastava copiar a palavra, ele tinha que copiar letra por letra. Então o manuscrito inteiro é numerado. Agora, se o camarada fizesse um errinho assim, no hebraico tem algumas letras que se você, por exemplo, o Vav com Lamed, se esticar um risquinho para cima, pode confundir. Se ficava uma coisa meio dúbia, ele pegava aquele manuscrito inteiro, não ia corrigir, fazer rasura, nada disso. Ele pegava o manuscrito inteiro e jogava no fogo. Nossa. Para garantir que nenhum manuscrito errado fosse considerado certo sem querer, trocasse. Entendi. O camarada está lá copiando, se deu uma erradinha ali, fogo. Entendi. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Até os manuscritos do Mar Morto serem descobertos no século XX, nos anos 40, o texto mais velho do Velho Testamento era o Códice de Alepo, que era do ano 1000 depois de Cristo. Então, você pegar Isaías, por exemplo, que é de 730 a.C., putz, é muito longe, né? Quando você compara
manuscritos do Mar Morto com o Códice de Alepo, que tem 1.200 anos de diferença, eles são praticamente idênticos. Não tem diferença. É o mesmo texto. Então, primeiro, você pode ter certeza que a Bíblia que você lê é a mesma Bíblia que foi escrita lá atrás. Agora, veja, e o mesmo aconteceu com os livros do Novo Testamento, o mesmo rigor, a mesma coisa. Agora, obviamente, existem traduções. Então, às vezes, um autor escolhe uma palavra, outro autor escolhe uma outra palavra, que pode divergir um pouquinho, mas não é nada questão de semântica, não vai mudar absolutamente o sentido. Quer dizer, não tem nada numa Bíblia que vai estar mostrando que a salvação não é só por Jesus, entendeu? Entendi. Nas coisas fundamentais, então, um autor pode escolher, por exemplo, a palavra lindo, no outro vai escolher belo. Que diferença faz? Vai mudar só, não muda o sentido. Não muda o sentido. Então, em cada língua, né, do português, o inglês, o alemão, tem as suas particularidades, mas é a palavra de Deus. Então, você pode confiar. O Juninho começou falando que foi Deus que garantiu isso, né? Que ele quis usar os homens, mas ele Foi escrito supervisionou. por homem, não foram anjos que escreveram. Não. Né? Deus confiou que... Mas ele garantiu que nesse período todo a gente estivesse lendo o Verdade. que ele escreveu. Olha Ele isso. cuidou de tudo. E é interessante aqui, ó, nos últimos versículos da Bíblia, né, está escrito assim, ó: se alguém acrescentar algo, Deus acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Então eu acho que essas pessoas com certeza conheciam isso aqui. E elas pensaram, não podemos mudar nada. Vamos fazer exatamente Muito como está temor. escrito. Muito temor. temor. Então foram homens de Deus